Olá pessoal, eu me chamo Lucas Frota e hoje eu vou falar um pouco sobre fotometria. O que é fotometria? Fotometria é a medida da luz, certo? Então pessoal, os astros, o Sol, as estrelas, ela emite radiação em vários comprimentos de ondas, em várias cores, certo? E a fotometria vai medir a luz emitida desses objetos, né? Que esses objetos emitem. Então ele vai medir a radiação, certo? Então, pessoal, falando um pouco sobre história, né? Então, na Idade Média, o meio mais importante das observações astronômicas era o olho humano, certo? E com o passar dos tempos surgiu o telescópio, que permitiu a gente ver estrelas mais longe, estrelas mais fracas, né? Mas sempre o meio principal de observação era o olho humano. Então, a gente só podia enxergar a parte visível do espectro, certo? E com o passar do tempo, surgindo novas tecnologias, né? No fim do século XIX, surgiu a fotografia astronômica, certo? A fotografia astronômica possibilitou a gente visualizar todo o espectro eletromagnético, desde a radiação gama até as ondas de rádio, ok? Nessa figura aqui está representando o espectro eletromagnético. Podemos ver que a parte visível do espectro é muito pequena em comparação ao todo, certo? Então a gente só pode ver essa pequena parcela aqui do espectro. A gente não vê saindo luz das pessoas, né? Porque o nosso corpo ele emite radiação infravermelho, certo? Então a gente não vê saindo luz das pessoas, a gente enxerga somente essa parte aqui. Então, além do espectro visível, temos as ondas de rádio, as microondas, o infravermelho, que é calor, o espectro visível, que é o que a gente vê, a ultravioleta, os raios X e os raios gama, ok? Então, pessoal, a luz, ela se comporta como uma onda, assim como o som. Se ela se comporta como uma onda, nós podemos relacionar essa equação aqui, certo? Que a velocidade da luz C é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência. A velocidade da luz no vácuo é igual a 300.000 km por segundo, certo? O comprimento de onda lambda, certo? Ele é a distância de uma onda para outra, de seus picos, ok? E a frequência, ela é quantas vezes a onda sobe e desce por segundo, ok? Então nós podemos relacionar essa equação aqui, ok? Então, quando eu falo de frequência, no caso do som, né? Eu estou falando de tonalidade, né? Então, uma frequência mais alta no som é um som mais agudo. Uma frequência mais baixa é um som mais grave. No caso da luz, né? Quando eu falo de luz, uma frequência mais alta é uma cor mais azul, certo? E uma frequência mais baixa é uma cor vermelha, certo? Então, no caso do fogão a gás, né? A chama do fogão a gás, quando ela é azul, é mais quente do que uma chama vermelha, ok? Então, a cor azul é uma cor mais energética, certo? Então, outro detalhe também é que o pico de sensibilidade do olho humano é em 5.500 âmestros, certo? Esse amarelozinho aqui. Então, por que o pico de sensibilidade do olho humano é 5.500 âmestros? Isso porque o Sol emite radiação nessa frequência aqui. O pico de radiação do Sol é nessa frequência. Ele emite todo tipo de radiação, ok? Mas o pico de radiação é em 5.500 âmestros, que é também o pico de visualização do olho humano. Porque, então, o pico de sensibilidade de visualização do olho humano é em 5.500 anos, porque a gente se adaptou por muitos anos a enxergar com a luz do sol, certo? Então, isso foi uma questão de adaptação. Por muitos anos, a gente se acostumou a enxergar com a luz do sol. Ok, indo para frente aqui, eu vou falar um pouco sobre intensidade específica, certo? Intensidade específica é uma expressão que a gente vai utilizar
para calcular a radiação emitida, né, na superfície do astro, como se eu fosse medir a radiação do Sol, certo? Da superfície do Sol. Então eu vou utilizar essa expressão matemática para calcular, como se fosse direto da fonte, ok? E o que a gente vê, calcula aqui da Terra é o fluxo, ok? Porque o fluxo ele vai depender da distância, certo? Aqui está a expressão matemática do fluxo, ok? Então a gente vê que o fluxo ele depende da distância. Então, conforme a gente vai se distanciando, a gente vai recebendo menos radiação. Então, como exemplo, um aquecedor. O aquecedor ele emite radiação infravermelho, calor, certo? Se a gente estiver mais próximo do aquecedor, a gente vai receber mais radiação, vai ficar mais quente, certo? E quando a gente vai se distanciando, a gente vai receber menos energia, menos calor, certo? Então, o fluxo é o que a gente mede aqui da Terra, na superfície da Terra, certo? E falando um pouco sobre magnitude. Magnitude na antiguidade, né, o Hipparcos ele dividiu as estrelas, né, a olho nu. Então ele decidiu que as estrelas mais brilhantes teriam magnitude 1 e as mais fracas magnitude 6, certo? As menos brilhantes eram magnitude 6. Então ele chegou nessa expressão matemática aqui, que essa expressão matemática ela representa a visualização do olho humano, da luz, né? Então a gente enxerga a luz em uma escala logarítmica, certo? O Hipparcos não tinha nenhum aparato, né, tecnológico, então ele descobriu, né, ele classificou as estrelas e chegou nessa expressão aqui, ok? Então tem a magnitude bolométrica. Porque a magnitude bolométrica ela vai corrigir, porque a atmosfera ela absorve parte da radiação eletromagnética. Então a Terra vai impedir essa passagem, certo? E a magnitude bolométrica é uma magnitude teórica que vai permitir a gente calcular em todo o espectro, em todo o comprimento de onda, em todo o espectro, né? Então é como se eu botasse uma correção, que é a correção bolométrica aqui, que vai como se fosse, como se passassem totalmente, como se não tivesse essa absorção da atmosfera, certo? Então, a magnitude bolométrica é basicamente isso. Então, pessoal, aqui nós podemos ver, comparar, né, os comprimentos de onda com objetos que a gente conhece, ok? Então, as ondas de rádio, ela é comparada aos edifícios e aos humanos, certo? As micro-ondas é comparado às borboletas. O infravermelho é comparado a uma ponta de agulha. O tamanho de comprimento de onda do infravermelho é comparado a uma ponta de agulha, certo? O espectro do visível, o comprimento de onda dele é comparado com os protozoários, com as bactérias. Ultravioleta é comparado às moléculas do nosso corpo. O raio X aos átomos e os raios gama aos núcleos atômicos, certo? Então, pessoal, aqui nós podemos ver que os raios ultravioletas é comparado às moléculas do nosso corpo, certo? Então, por que tem várias campanhas falando sobre se proteger dos raios ultravioletas? Por quê? Porque o comprimento de onda dele é da ordem das nossas moléculas, do tamanho das nossas moléculas, certo? Então, se os raios ultravioletas entrar em contato com o nosso corpo, vai interagir com as nossas moléculas, certo? Então, se houver essa interação, vai modificar a sua estrutura, certo? E se modificar a sua estrutura, ela vai exercer uma função diferente, certo? Então, se uma molécula ela não funciona mais do jeito que era para ser, isso vai classificar basicamente um câncer, certo? Por isso que é muito importante a gente se proteger dos raios ultravioletas, certo? Por sorte, a atmosfera terrestre absorve parte da radiação ultravioleta, certo? Mas com a degradação do meio ambiente,
vai degradar essa atmosfera, certo? Vai destruir essa atmosfera. Por isso que é muito importante também a gente ter uma consciência ambiental, de utilizar meios sustentáveis para não destruir a natureza, certo? Então vamos mais para frente. Como eu falei da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma cobertura de gás ozônio presente na atmosfera entre 25 km de altitude e protege o planeta das radiações ultravioletas, né? Certo? Que é prejudicial aos seres vivos. Então, ó, o VA ele passa, né? Passa parcialmente, o VB também, certo? Só o VC que não passa muito, certo? Então, a camada de ozônio é essencial para a vida aqui na Terra, né? Sem ela, a vida não seria possível. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma conscientização ambiental. Porque se a gente destruir o meio ambiente, a gente vai estar violando os direitos humanos também, certo? Que vai tirar o direito à vida, certo? Então, os buracos na camada de ozônio. Então, se houver destruição, emissão de gases poluentes, certo? Vai gerar buracos na camada de ozônio, que é buracos quando a concentração cai abaixo de 50%, certo? São regiões onde a concentração cai abaixo de 50%, concentração de ozônio, certo? Então, os buracos na camada de ozônio estão relacionados com os gases que a gente emite, certo? Da atividade humana. Então, esses gases são o que? São os gases expelidos pelos veículos e pelas queimas de combustível fóssil, certo? São os que é usado em latas de aerosol, materiais plásticos, ar-condicionados e sistemas de refrigeração. Então, todos esses gases, certo? São poluentes. Então, é importante ter uma conscientização, certo? Então, sem a proteção da camada de ozônio, teria uma diminuição no crescimento das plantas, que faria menos fotossíntese. Os raios ultravioletas também, ele prejudicam os organismos aquáticos, certo? Provoca alteração na cadeia alimentar e em todo o ecossistema, certo? E ele também é prejudicial a nós humanos. Então, ele vai trazer coisas como a degeneração do DNA das células, como eu havia falado, o câncer de pele, a cegueira, a deformação e atrofia musculares, enfraquecimento do sistema imunológico, certo? Então a camada de ozônio é muito importante, pessoal. Então é muito importante preservar o meio ambiente, tomar medidas sustentáveis, né? Para não degradar, certo? Então, as consequências, né? A camada de ozônio e o efeito de estufa são dois fenômenos naturais que garantem a manutenção na vida na Terra, certo? Enquanto a camada de ozônio protege a Terra dos raios ultravioletas, o efeito estufa garante uma temperatura adequada para a sobrevivência dos seres humanos. Porém, a intensificação do efeito estufa através da liberação dos gases poluentes provoca o aumento da temperatura média na Terra, o que caracteriza o aquecimento global, certo? Então, tem que ter medidas sustentáveis, pessoal. Não tem para onde correr. Então, falando um pouco da extinção atmosférica. Então, como eu havia falado, parte da radiação é absorvida e parte é transparente, passa, né? Então, o espectro do visível é totalmente transparente. Então, essa radiação chega na superfície terrestre, ok? Aqui, ultravioleta, parcial, né? Como eu havia falado, os raios gamas. Ok, as ondas de rádio, né? Também ultrapassa para se comunicar com os satélites. Então, se você quiser estudar essa parte aqui, né, por exemplo, pode-se fazer uma correção bolométrica, como se fosse uma correção teórica para medir essa intensidade, né, esse fluxo, né? Mas tem partes que é totalmente opaco, né? Não se encontra aqui na superfície da Terra. Então, para isso, para a gente estudar esse espectro, né, essa radiação, existem os telescópios espaciais, né, que já é fora da Terra e não vai ter mais esse empecilho, certo? Então, é isso, pessoal. Minha apresentação foi essa e obrigado por assistir até aqui.